Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Evangelho de hoje. Aqui queremos sempre ler e refletir a palavra de Jesus Cristo a cada dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: O sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra uma contenda, uma discussão entre fariseus, mestres da lei, contra Jesus Cristo. E toda essa discussão era em torno das leis de pureza e de purificação. Os fariseus e mestres da lei perceberam que os discípulos de Jesus, quando comiam, antes não lavavam as mãos. E eles avaliaram que aquilo era uma transgressão à lei de Deus. Nós sabemos que, naquele tempo, existiam muitas doenças que eram transmitidas pelo contato manual, assim como nesse tempo ainda de pandemia. Então, eles criaram normas para que pudesse salvaguardar a vida do povo. Só que, com o tempo, aquelas normas, que eram normas para a higiene, para a saúde, se tornaram normas sagradas. E quem não as praticasse estaria quase indo contra o mandamento de Deus. Assim eles acreditaram. Então transformaram uma norma humana como se fosse o mandamento de Deus. Jesus Cristo respondeu à questão. E Jesus Cristo citou o profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe, distante de mim. Era uma crítica que Jesus estava fazendo, pois tantas normas, regras e tradições que não os levavam para uma experiência com o amor e a misericórdia de Deus. Pelo contrário, os afastavam cada vez mais de Deus. Isso dialoga comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Nós temos muitas práticas, tradições e temos muitas coisas devocionais no nosso dia a dia. Tudo muito bonito.
Nós participamos da missa, rezamos o terço, temos as nossas novenas, fazemos jejuns e tantas outras coisas. Mas tudo isso é importante para que eu faça uma experiência com a bondade e a misericórdia de Deus. Nunca acreditar que tudo aquilo que eu faço é para ter Deus unicamente para mim, ou viver com medo dele. Mas acreditar que ele é misericórdia também para todos, os pecadores. Nunca criar um exclusivismo a partir disso, ou meras tradições. São tradições para afirmar cada vez mais a minha crença e a minha fé em Deus, que é um Deus amor e que Ele é para todos. Portanto, todas as nossas práticas devem nos levar para Deus, sempre. Jesus citou no Evangelho de hoje uma coisa chamada Corbã. Corbã era uma oferta que todo fiel daquele tempo era obrigado a devolver para a religião. Era uma coisa que eles consideravam sagrada. Se por acaso o pai ou a mãe deste fiel estivesse em uma grande necessidade, precisando daquela ajuda, aquele fiel, aquele filho, não poderia dar, em hipótese alguma, aquela ajuda para os pais. Era sempre para a religião. E Jesus mencionou muito bem o grande mandamento de honrar pai e mãe. É claro que aquela cobrança daquele valor, que até mesmo determinava que os pais não deveriam ser ajudados, pois a ajuda era para a religião, era uma coisa conveniente para os homens de religião. Isso pode acontecer ainda hoje. Nós notamos, em muitas famílias, os pais permanecem católicos por tradição, mas também porque acreditam que é a religião mais importante para eles. E alguns filhos acabam entrando em outras igrejas, fazendo outras experiências religiosas. E estes filhos, depois dessas experiências, se voltam contra os seus pais, chamando-os de idólatras, porque tem um santo, tem uma imagem, tem a Virgem, e que não podem ter nada disso em suas casas, conforme está escrito lá na Bíblia, na passagem tal. E só repetem aquilo que está escrito. O apóstolo Paulo, ele diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, qual é a tua experiência religiosa? Essa experiência te deve levar a uma experiência de amor com Deus e amor com o próximo, principalmente com teu pai e tua mãe. Então, Jesus nos ensina hoje a não sermos pessoas fundamentalistas. E é o que nós vemos demais. Gente que pega a lei e tenta se impor sobre os outros, tenta consertar os outros a todo custo. Como se esta palavra de Deus, esta Bíblia, não precisasse de interpretação ou não precisasse ser lida com outras ciências, como a arqueologia, a história, a sociologia e outras ciências. Porque nem sempre aquilo que está escrito é de fato o que está escrito. Eu te digo isso para que você viva pela força do Espírito Santo, respeitando as pessoas. Jesus Cristo nos ensinou sobre o amor. Portanto, vamos amar. Essa é a grande palavra. Esse é o maior de todos os mandamentos. E que o Senhor nos ajude. Que a minha fé, que a minha religião não seja meramente repetições e tradições, mas que seja, sim, palavra de Deus que chega a mim, através da Escritura, mas através da Escritura, com a ajuda do Espírito Santo e de tantas outras ciências. Que Deus te abençoe nesta jornada. Se você gostou do nosso canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu joinha, toque no sininho para receber as notificações. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.